Bom, pessoal, essa é a segunda parte da aula, então aquela primeira foi apenas tentando mostrar para vocês um pouco da, dos objetivos dessas técnicas, as indicações e tal, e agora a gente vai um pouco mais para a técnica em si. Toda vez que a gente fala em técnica de bandeamento, e aí não interessa para nós inicialmente, eh, não interessa para gente o segue a sigla bandeamento. Pode ser bandeamento Q, C, R, enfim. Bandeamento, ele analisa a estrutura do cromossomo, bem? Ele é ótimo para estudar polimorfismo, tá? Ele cora o cromossomo, então lembra da metáfase, tá? Ele cora o cromossomo em regiões específicas e ele tem afinidade maior por áreas onde se tem eh, adenina-timina, tá? Então, onde a gente tem uma concentração de adenina e timina, as bandas elas vão ficar mais coradinhas, um tom mais destacado. Pode ser um tom em escala de preto-cinza, diferenciando do claro ou do branco, mas quando você usa o gel, né, com os cromossomos e usa um fluorócromo, uma substância fluorescente para ele irradiar, você vai ver as áreas mais esbranquiçadas densas, tá? Então o bandeamento Q, ele é chamado de bandeamento Q porque ele tem um corante quinacrina, tá? Ou quinacrina mostarda, então por isso que fica QFQ, mas o bandeamento Q é por causa da quinacrina, tá? E ele é um tipo de teste importante para estudar polimorfismos de cromossomos 1, 3, 4, 16 e Y. Então, se você, geneticista, você tem uma ideia de que aquela determinada condição ou determinada doença está associada a estes cromossomos, você pode solicitar o bandeamento Q. Mas olha que interessante, o bandeamento Q ele vê o cromossomo. Então, como a gente está vendo aqui nessa tela, e aí eu vou colocar uma opção de ponteiro aqui para mostrar, aqui está o cromossomo. Tá? Aqui está um outro grupo de cromossomo, um par. Aqui está outro par. Só que vocês percebem que aqui tem um polimorfismo que difere o cromossomo naturalmente. Tá? Pode ser um cromossomo dicêntrico, enfim. Mas eu consigo saber qual gene aqui está defeituoso? Não. Isso aqui é um teste de triagem. Então eu faço um bandeamento Q, pego esses possíveis alvos. Eu sei que se nesses alvos tiver algum polimorfismo, eu indício de que neles há uma determinada condição. E aí eu solicito um teste mais específico para o gene. Então eu saio do macro, da ideia da organização do cromossomo, para o micro. Tá? Então esse é o objetivo do bandeamento Q. Temos o bandeamento G, que é o GIMSA, tá? Ou que os antigos, né, chamam de GIEMSA, tá? Mas fala-se GIMSA, tá? A gente usa o bandeamento G para alterações numéricas e estruturais, ou seja, também para polimorfismo, mas aqui a gente pode, diferente do bandeamento Q, a gente pode usar esse aqui para outros cromossomos ou para todos os cromossomos de uma forma geral, tá? Porque enquanto o outro tem afinidade em corar adenina-timina, eu tenho aqui um bandeamento que tem afinidade pelas 4 bases, tá? O bandeamento Q ele é mais durável. Então, se você quiser revisitar aquela amostra, você consegue, aquela lâmina, aquela preparação. Bandeamento G não, ele é mais direto. As áreas que são ricas em adeninas e timinas, ou seja, essas áreas claras que a gente está vendo aqui, ó, essas áreas elas são áreas que se coram, tá? De forma mais
precoce em relação às ativas, tá? Desculpa a confusão, tá? Áreas escuras, ou seja, essas áreas mais escurecidas aqui, elas são ricas em adenina timina, tá? Elas se coram tardiamente ou elas absorvem menos o corante, por isso que elas ficam mais tempo clara. Então, se você deixar aquela preparação muito tempo ali, ela vai ficando mais escurecida e todo o cromossomo ele fica escuro, tá? Mas as áreas que são ricas em guanina citosina, que são essas áreas mais clarinhas que eu grifei primeiro aqui com o marcador, elas se coram mais rapidamente. Então ela é uma técnica bem rápida, tá? E em relação ao bandeamento Q, a técnica de bandeamento G, ela é razoavelmente baixa. Mas tanto a Q quanto a G, elas são feitas para alterações numéricas e estruturais. Então, se eu sei que eu tenho síndrome de Turner ou Klinefelter, que eu tenho uma síndrome -1 ou uma síndrome +1, ou seja, um cromossomo a mais ou uma a menos, eu posso usar o bandeamento G para ver esse cariótipo. Se eu sei que eu tenho polimorfismo, então aqui eu tenho um polimorfismo no cromossomo 6, eu posso usar o bandeamento G também. O bandeamento R, tá? Ele é o inverso do bandeamento G. Então, olha só. No bandeamento G, a área escura é a adenina timina. No bandeamento R, a área escura é a guanina citosina, enquanto a clara, pouco ativa, porque absorve pouco corante, é a adenina timina, tá? Ele pode ser usado também para mesma ideia dos outros bandeamentos. Então, ele tem uma padronização de coloração oposta, tá, ao bandeamento Q e ao bandeamento G. Aí você vai se perguntar, tá, mas por que você tem 3 bandeamentos? Ora, o bandeamento, ele vê o cromossomo como um todo. Tá? Então vamos entender essa ideia. Então eu tenho aqui um cromossomo gigantesco. Aqui, tá? Eu tenho um cromossomo metacêntrico. Aqui está o centrômero, o centríolo desse cromossomo. Então aqui eu tenho o braço P e aqui eu tenho o braço I. Tudo bem? Superior e inferior. E eu tenho uma suspeita de que uma determinada cromossomopatia, um gene afeta a região P do cromossomo 10. Então eu quero saber se essa condição está ali. Então, primeira coisa que eu tenho que avaliar, o polimorfismo, a integridade desses cromossomos. Eu sei que esse gene ele é rico em guanina citosina. Então, se esse gene está na parte superior, ele é rico em citosina guanina, eu espero que se eu fizer o bandeamento R, essa área vai ficar escura, porque o gene está lá. Agora, e se essa pessoa tiver tido uma deleção desse gene? Eu não tenho aquela área correspondente para se corar. Aí então o bandeamento R fala assim, opa, então esse gene está ausente. O mesmo vale o inverso para os outros bandeamentos. Então, eu costumo dizer que as técnicas de bandeamento elas são as técnicas mais para rastreio. Tá? Então, olha só, bandeamento G, bandeamento R. Então, um oposto ao outro. Então, aqui, olha só. Aqui, uma área que não se corou com bandeamento R, ela vai se corar muito com o bandeamento G. Ou seja, você faz os 2 bandeamentos ou um bandeamento para ver se o gene está ali, se tem uma isoforma, enfim. Então você vê que são padrões opostos, né? De absorção de corante, tá? Então, com base naquela identificação que foi mostrada para vocês na aula passada, vocês conseguem saber, né, se os cariótipos são normais ou não, né? Olha só, o grupo A, quem está no grupo A? Cromossomo 1, cromossomo 2 e 3, tá? No grupo B, cromossomo 4 e 5, enfim, e por aí vai, tá? Lembrando que o telocêntrico a gente não tem na espécie humana, tá? Então olha só que interessante o bandeamento C agora, tá? Ele cora as áreas de heterocromatina que estão próximas ao centrômero, tá?
Lembra que a heterocromatina é um DNA que tem uma condensação maior do que a eocromatina. A gente usa o bandeamento C quando a gente quer, por exemplo, fazer estudo de linhagens de cromossomos de doadores de transplante de medula e pessoas que têm algum tipo de câncer, tá? Então, a gente usa também para cromossomo dicêntrico, ou seja, que tem aqui um cromossomo e ele tem 2 centrômeros. Ah, mas como que um cromossomo pode ter 2 centrômeros? Simples. Olha que interessante. Aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho outro cromossomo. Aqui está um centrômero e um centrômero. Esse cromossomo A, e aqui são cromossomos, o cromossomo B, eles não são cromossomos homólogos, tá? Então, diga-se de passagem. Braço P, P, P e Q, tá? Olha o que pode acontecer. O braço P com o centrômero do cromossomo A pode ser perdido por uma quebra durante o período de replicação do DNA e se fundir ao braço P invertido do cromossomo B. Então eu tenho um cromossomo AB com 2 cromossomos e 2 braços P's. Da mesma forma, eu terei um cromossomo A e um cromossomo B com o braço Q e braço Q, muito provavelmente com a ausência de quê? Do centrômero. Então isso é um cromossomo dicêntrico. Tá? Só a título de explicação, vocês vão ter uma aula sobre essas classificações mais à frente. Então esse outro cromossomo ele é pseudocêntrico. Ele parece que tem um centrômero, um centríolo, desculpa, mas na verdade ele não o tem. Tá? Tem o bandeamento ROM. Ora, para que o bandeamento ROM serve? Para as regiões organizadoras de nucleolo. Tá? Que são os cromossomos do grupo D e do grupo G, que são cromossomos acrocêntricos. Tá? Então, os cromossomos acrocêntricos do grupo D e G são os cromossomos pequenos em relação aos demais, e eles possuem um estrangulamento secundário, uma constrição secundária, dando a ele o nome de cromossomo ROM. Tá? Bandeamento T, ele pega o quê? Telômero. Tá aqui, ó. Lembra aquela síndrome que foi mostrada para vocês na primeira aula, síndrome de Werner? Então eu posso ver o tamanho do telômero aqui, tá? A integridade desses cromossomos no mecanismo de replicação, tá? Então, de novo, tá aquele ideograma aqui mostrando para vocês essa diversidade. Então, quando vocês conseguem ver o cromossomo e os seus respectivos marcadores, nós estamos falando que essa ideia aqui é uma ideia de bandeamento. Tudo bem? E perceba que aqui eu tenho o cromossomo 1, mas está faltando o seu homólogo. Então nós estamos mostrando apenas os 24 tipos de cromossomos que a gente tem. E por que 24? Porque o X e Y, né, gente? Então são 23 pares, porque um é sexual, mas são tipos diferentes do cromossomo X. E aqui, olha só, depois que a gente faz o bandeamento G, esse é o cariótipo padrão. Tá? O que eu posso dizer a respeito desse cariótipo? Tá? Então, eu posso dizer que esse indivíduo ele tem quantos cromossomos? 46. Eu posso dizer que ele é um homem, porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo Y ele é um acrocêntrico muito pequeno em relação ao X. Salvo engano, o cromossomo Y tem 100 genes próximo disso. Tá? Eu posso dizer que esse homem é normal? Posso, em relação ao cariótipo. Posso dizer que ele é portador de uma condição clínica? Não sei. Eu só saberei que a condição é proveniente do pai ou da mãe se o filho estiver doente. Terceiro ponto. A pessoa ter o fenótipo normal não significa dizer que ela não tenha condição. Há condição. Ou que essa condição ela não seja manifestada, ou que essa condição ela seja subclínica. Por quê? Olha o cromossomo 7, do par 7. Eu tenho eu tenho um polimorfismo aqui, ó. Eu tenho um polimorfismo no grupo 3. Eu tenho um leve polimorfismo no grupo 4. Eu tenho um leve polimorfismo no grupo 2. Então essas são as
condições. Ah, mas os genes estão todos preservados. Então aqui nós estamos falando de um balanceamento, né? De uma situação balanceada. Beleza. Ah, o gene estava no braço P, foi pro braço Q. Mas o gene tá ali? Tá. Então posso dizer que essa pessoa não tem essa condição. Talvez essa condição ela se manifestará a posteriori, tá? Aqui, ó. X, ausência de Y, então eu estou falando de uma mulher. Ela é normal? Enquanto fenótipo pode ser. Enquanto cariótipo ela pode ser. Mas olha, eu tenho um polimorfismo em grupo 1, polimorfismo em grupo 11, em grupo 12, tá? No grupo 19. Tá? Então, assim, a gente consegue ver que, mesmo que na clínica ela seja uma pessoa normal, ela pode ter a herança de uma característica. Aí começa a nossa brincadeira no bom sentido das coisas, não é uma brincadeira ruim, porque condições genéticas elas são muito severas e drásticas para o organismo. Você pediu um cariótipo. Ah, eu quero um cariótipo, mas qual tipo de bandeamento? Eu não quero bandeamento T porque eu não quero ver telômero. Eu não quero bandeamento ROM porque eu não quero a região organizadora de nucleo. Vamos fazer um bandeamento G convencional. Aí aparece lá esse cariótipo aqui, ó. Essa pessoa, ela vai ter 47 cromossomos. Repara que aqui do lado da webcam, aqui do ladinho da webcam, aqui, ó. Pera aí, o dedinho aqui. Baixo. Aqui, ó. E do lado da webcam aqui, ó, apareceu uma estruturazinha aqui, ó. Tá? Ele vai ser chamado de MAR. Mas MAR, ele é um cromossomo marcador. Ele saiu de onde? Faço a menor ideia. Eu não sei de onde vem esse cromossomo. Ele pode vir de todos esses pares. Alguém pode ter perdido, alguém pode ter ganhado. Suspeitando pelo tamanho, pode ser do par 16, pode ser do par 17. Mas isso aqui pode ter sido uma duplicação de um fragmento com a deleção. Aí, o que é a deleção? Tirou daquele cromossomo, mas ele ficou vago, ele não foi degradado por nenhuma DNase. E aí, a pessoa tem ali aquele cromossomo marcador, e aí justifica o porquê que ela tem aquela condição. Eu consigo saber, pelo cariótipo, que essa pessoa ela é doente? Pode ser um indício. Eu consigo saber que essa é uma herança paterno-materna? Consigo. Isso pode apresentar um risco futuro para o bebê? Posso. Mas, pelo bandeamento, eu consigo saber que região é essa? Não. Não consigo. Tá? O cariótipo ele serve apenas para dar um indício de que algo não está normal. E se algo não está normal, eu tenho que fazer uma análise molecular mais específica. Ou seja, eu tenho que sair do macro, que é o cromossomo, para o micro, que é o gene ou um fragmento do gene. E aí eu uso o teste de hibridização in situ, que é o teste de Fish. Ele é utilizado para determinar ou validar a presença ou ausência de sequências de DNA. Ou seja, ele é muito mais específico. Eu consigo fazer sondas teloméricas para ver, primers na verdade, para detectar a presença ou ausência de um determinado gene. Então, olha só, eu faço o bandeamento, então eu tenho um indício de. Então aí eu saio do macro e venho para o micro. Tá? Por quê? Porque ele vai determinar para mim regiões de interesse. Tá? Ele é utilizado para detectar alterações submicroscópicas, ou seja, estão muito abaixo das condições cromossômicas básicas. Então, olha só que interessante. Isso aqui, gente, é uma sonda. Então, aqui está o cromossomo, tá? Isso aqui é microscopia, gente, eletrônica. Então, eu tenho uma sonda, que é literalmente uma agulha, que vai lançar ali um corante ou um primer ali para você fazer ou aspirar aquele conteúdo. Você faz uma microdissecação, tá? Já fiz isso uma vez apenas, mas assim, é muito. Você tem que ter um tato muito sensível, porque você está trabalhando com. Se a gente aplicar uma injeção num paciente já é algo complexo, né? Que a gente precisa de uma técnica, imagina uma técnica para
microsondas, tá? E aí, se tem ou não o cromossomo, lá, tendo o cromossomo, olha aqui esse alvo específico, tá? Então tá aqui, ó. A área tá aqui, então tá tudo certo. Olha só que interessante. Aqui, ó, marcação diferencial do centrômero dos cromossomos 6 e 7, olha aqui, ó. Cromossomo 7, cromossomo 6, ó, bem específico, tá? Olha, sondas em áreas diferentes dos genes, né, interfásico, tá? Olha só as sondas teloméricas, ele vai ser tão específico para marcar só telômero, tá? Então, olha que interessante isso aqui. O par 5 tá faltando, mas eu já vou dizer que tá normal, mas olha que interessante. Aqui eu tenho um cromossomo e o seu respectivo homólogo. Aqui ele tá fundido. Aqui ele tá fundido. Ele tá fundido. 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 Tá? Muito provavelmente o 11 também tá fundido. Muito provavelmente não houve a junção, né? Não houve disjunção cromossômica durante a divisão celular. Então, provavelmente eu estou falando de um indivíduo com seríssimos problemas genéticos, ou não nasceu, né? Ou enfim, é uma pessoa mosaica, enfim. Então a gente tem muitas coisas aqui para mostrar, tá? Aqui, ó, síndrome de Edwards, aqui, ó, tem 3 cromossomos 3 aqui, ó, 13 aqui, ó, tá? Diagnóstico pré-implantacional, olha só, eu posso fazer numa célula do blastocisto, né? Ali nas primeiras divisões, tá? Mas você não falou que é risco de aborto? Sim, gente, mas eu tô falando para aspirado de uma massa celular, de um tecido. Lembra que a gente consegue aspirar massa. É viável? Não. Mas em últimos casos, ou em raríssimos casos, a gente consegue fazer isso. Então, olha só que interessante. Aqui eu estou falando de uma menina, tá? Tem 2 cromossomos X e ela tem 2 cromossomos 18. Então, é uma criança que ela tá normal. Agora, olha só que interessante. Esse outro indivíduo, né, na questão do síndrome de Down, por exemplo, ela tem 2 cromossomos 21, então ela não tem síndrome de Down, mas ela pode ter, tá com 2 cromossomos. Eu vou explicar isso mais à frente. Ou às vezes com um cromossomo só ela pode ter síndrome de Down. E aqui ela tem 3 cromossomos do grupo 13. Tá? Então ela tem a síndrome de Edwards. Tá? Então olha só, uma outra técnica é a técnica Sky. Tá? É a cariotipagem espectral, que com diferentes gradientes de cor e com alvos específicos você consegue marcar um ponto gênico bem específico. Quais são as aplicações da técnica Sky e da técnica de Fish? É para áreas muito pequenas do cromossomo. Tá? A técnica Sky ela consegue pegar 2 milhões de pares de base, ou seja, ela é muito bem específica. Tá? A gente consegue saber a origem do cromossomo marcador. Tá? Então ela consegue dar essa condição para gente. E aqui, nesse último slide, só para vocês entenderem qual que é o direcionamento. Né? Quanto maior a região, então vamos pensar num cromossomo. Então aqui cromossomo é muito grande, tá? 10 a 9 pares de base, falando de 3 bilhões de pares de base. A gente usa a cariotipagem padrão, pode ser bandeamento, tá? Até ali um cromossomo pequeno, tá? 3 milhões de pares de base, a gente pode usar bandeamento. Quanto menor o fragmento, eu quero ver só nucleotídeo, aí eu faço um sequenciamento completo. Se eu quero ver um gene, ou seja, uma região submicroscópica, eu uso a técnica de Fish, Sky, hibridização e assim por diante. Muito bem. Essas são as 2 aulas que eu propus para vocês, a parte 1 e a parte 2. Voltem na aula, estudem a aula, tentem entender isso e a gente vai, nas próximas aulas, começar a ver alguma dessas abordagens, desses testes nos cariótipos que a gente encontra por aí, tá bom? Se você não é inscrito, deixa o like, compartilha, ajuda a crescer aí. Vamos ver se esse ano a gente já consegue bater as metas do YouTube.
Deixa aí nos comentários o que você achou e até a próxima aula. Um abraço.